Olá pessoal, professora Joyce falando aqui. Bom, eu sou professora de ciências e esse daqui vai ser o material da nossa aula avulsa de hoje. Essa é uma aula aberta que eu distribuo pelo YouTube, coloco no grupo dos professores de ciências, né, os concurseiros, também coloco no próprio YouTube, distribuo por aí. Então é para vocês compartilharem, usarem do jeito que quiser. Quem precisar entrar em contato comigo, cadê minha canetinha? Cadê a minha canetinha? Aqui. Pode ir por esse número de WhatsApp ou também pode clicar no link do grupo do WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Esse material também está com o link na descrição do vídeo. É só clicar, vai direcionar direto para ele e você pode baixar ou fazer direto do seu computador, ok? Bom, lá no grupo, deixa eu ver o nome da dona moça, a Rafaela de Paula, nem perguntei se podia falar o nome dela, mas enfim, a Rafaela disponibilizou essas duas questões da prova de Saquarema de 2023, desse ano, que teve a banca IBAN, e a gente sabe que é um pouco difícil conseguir provas dessa banca maravilhosa, tá? Quando ela colocou essa questão, algumas pessoas falaram que essas questões eram fáceis, e realmente são. Só que isso é um problema, porque quando a questão é fácil, se você errar, na verdade, quando a prova é fácil, se você errar um tantinho de nada, a chance de você ficar no final da fila é enorme. E na hora da prova, conta com nervosismo, com ansiedade, com um monte de coisa, tá? Então, a gente se prepara justamente para driblar o branco, driblar o nervosismo, a ansiedade. E é sempre importante a gente voltar no básico. Por mais que a gente domine muito o assunto, voltar no básico, ele não vai ser garantidor, mas ele vai possibilitar que a gente cometa menos erros, ok? Bom, vamos parar de papinho e vamos para as questões. Questão 9. Ao olharmos uma família composta de pais e filhos, observamos que os filhos apresentam muitas características dos pais. E isso aqui, peraí, que foi a canetinha errada. Obviamente, estão falando de pais e filhos biológicos. Já que essa é uma questão da prova de ciências, para professor de ciências. Então tá, continuando. Isso ocorre porque as características dos progenitores, ou seja, papai e mamãe, são passadas para sua prole, ou seja, para os seus filhos. Essas características estão contidas. Tem 4 opções aqui: nas mitocôndrias, nos ribossomos, nos cromossomas e nos lisosomos. A gente sabe, ou pelo menos a maioria sabe, que isso daqui é uma questão de genética, e genética tem associação direta com cromossomas. Então a gente já de cara consegue responder que é a letra C o gabarito, tá? Vou colocar aqui, letra C. Mas aqui a gente está aproveitando o espaço para resolver questões. Então eu vou esmiuçar cada tópico desse para a gente não perder a oportunidade. Bom, mitocôndria, para quem não lembra, aqui vamos colocar assim, ó, mitocôndria, apenas em célula eucarionte, ou seja, célula complexa, está envolvida com respiração celular, ou seja,
produção de energia e que mais? Bom, então não tem nada a ver com genética, né? Aqui a gente vai ter a produção de energia relacionada à respiração celular. Já os ribossomos, eu esqueci de dizer que a mitocôndria ela tem uma curiosidade. A gente só herda mitocôndria da nossa mãe, justamente porque é somente o núcleo do espermatozoide que penetra no óvulo, no gameta feminino. Então, a mitocôndria que está nele é que vai fazer parte do zigoto, enfim, do embrião. Então, nossa mitocôndria vem de mamãe, tá bom? Era só isso. Assim, também, como a gente precisa dela para produção de energia, locais onde tem uma produção de energia muito grande, tem mais de mitocôndria. Por exemplo, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco, precisa de muita energia. Então a gente vai ter mais mitocôndria nesse tipo de tecido, tá? Agora, ribossomo. O ribossomo está envolvido com síntese de proteínas, está presente tanto em célula eucarionte quanto procarionte. Eu acho que é só isso que eu posso falar dela, para resumir. Tá, fica presente no citoplasma, assim como a mitocôndria. E o lisossomo ele liso vem de lise, que significa quebra. Então, o lisossomo vai ser uma estrutura redondinha, uma estrutura esférica, rica em enzimas, que vai fazer parte da digestão intracelular, justamente porque está dentro da célula, então é intracelular. E ela vai ser responsável por degradação de alguns materiais fagocitados, ou seja, colocados para dentro da célula, capturados, e também de uma reciclagem de alguns componentes próprios dessa célula, que a gente vai chamar de autofagia, tá? O lisossomo, ele só está presente em célula eucarionte. E para terminar, vou usar minha caneta bonita, colorida. Nossa, ficou horrível, peraí. Os cromossomas, deixa eu colocar aqui para baixo para a gente aproveitar bem o espaço. Cromossomas ou cromossomos são estruturas que ficam dentro da célula e contêm os genes de uma pessoa. Tá. Ele vai ficar dentro do núcleo, que é onde tem o nosso material genético. A nossa espécie, ela tem 46 cromossomos, ou cromossomas, ou 23 pares de cromossomos. E a gente pode falar que é uma molécula de DNA condensada. Imagina que o DNA é assim e a gente vai condensar ele desse jeito, tá bom? Vai carregar os nossos genes, as nossas características herdadas dos nossos pais biológicos ou progenitores. Eu acho que mais que isso a gente estaria cansando o assunto. Mas quem tiver alguma dúvida ou quiser que eu fale um pouquinho mais sobre o assunto, pode mandar mensagem também, tá?
Questão 10. Questão 10 é o seguinte. O enunciado diz: em um laboratório, um pesquisador dispõe de vários produtos, tais como água, álcool, açúcar, sal, vinagre e farinha de trigo, para criar uma mistura homogênea. Foco aqui nesse homogênea. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta uma mistura não homogênea, ou seja, se ela é não homogênea, ela vai ser heterogênea. Dois pontos. Aí tem a opção água e açúcar, água e farinha de trigo, água, sal e açúcar, álcool e vinagre. Olha, se aqui não está falando nada sobre uma tá em excesso em relação à outra, ou de não ter mexido essas misturas, a gente vai considerar sempre que essas misturas elas foram realmente misturadas, não uma colocada em cima da outra. E por que eu estou falando isso? Porque água e açúcar, vamos lá. Se eu pego esse açúcar e coloco 2 xícaras de açúcar para 1,5 xícaras de água, não, exagero, para 2 xícaras de água, isso daqui não vai fazer uma mistura, e não mexo, né? Isso aqui não vai fazer uma mistura homogênea. Você vai ver a água separada do açúcar, ok? Então eu vou considerar que colocou uma proporção onde o açúcar possa ser diluído, tá? Dissolvido. Deixa eu aproveitar aqui para fazer um gancho entre tipo de mistura. Mistura vai ser sempre formar um sistema formado por uma ou mais substâncias puras, ok? Essas substâncias, essa mistura, ela pode ser classificada em homogênea ou heterogênea. A homogênea, ela vai ter uma única fase. Fase, para quem não está ligado no que vai ser uma única visualização. Lembra daqueles óleos corporais chamados de óleo trifásico, onde você consegue visualizar 3 partes dentro daquele vidro. Ou então demaquilante bifásico, você consegue ver 2 partes. Por mais que você sacoleje aquilo, os líquidos que estão ali, eles não se misturam, eles são imiscíveis. Então você vai ter uma mistura com mais de uma fase. Se for homogêneo, você vai botar as 2 substâncias no mesmo recipiente, mexer, enfim. E ela vai ter uma única apresentação, uma única visualização. Que é o exemplo da água com açúcar, quando você mexe, do álcool, que é transparente, com o vinagre, que é transparente, da água, sal e açúcar, que quando a gente mistura, dependendo da proporção, vira até aquele sorinho caseiro, tá bom? Então isso é uma mistura homogênea. Já a heterogênea, você vai observar 2 ou mais fases, que são as visualizações. Água e farinha de trigo, ela não se mistura. Você não consegue mexer igual você mexe água com açúcar, água com sal e açúcar. Então, elas não se misturam. Logo, o gabarito dessa questão é letra B. Essa daqui é a única mistura não homogênea, ok? Pessoal, qualquer dúvida, o WhatsApp que tá aqui, ou link do grupo do WhatsApp que tá na descrição. O material você consegue pegar também o PDF, já com essas anotações na descrição do vídeo. Quem quiser a mentoria, comprar um pacote de questões resolvidas, também pode entrar em contato comigo. Fiz um pacote de mais de 70 questões de concurso público aqui do Rio de Janeiro, resolvidas em vídeos curtos,
para quem está com dificuldade de estudar sozinho. A gente sabe que material de ciências não é tão fácil de achar, também não é barato, e eu coloquei um preço acessível justamente para a gente conseguir estudar. Ninguém vai ficar rico aqui. O objetivo é mesmo a gente se ajudar e valorizar o trabalho do professor, tá bom? É isso, galera. Tchau, tchau. Toda segunda-feira tem vídeo, então até a próxima segunda-feira.